sou Jéssica Donato Dakar, sou aluna da 55ª turma da Santa Casa. E a gente fala aluna porque a gente tem esse estado permanente de aluno, né? A gente não é ex-aluno, a gente sempre é aluno da Santa Casa. E, poxa, foi muito gratificante receber esse convite para falar um pouquinho sobre a minha vida para vocês aqui de Santa Memória. E é bem emocionante mesmo de você olhar para trás agora, nesse ponto que a gente está de pós-formada, de recém-formada no meu caso, me formei ano passado, 2022. E você olhar para trás e ver, puxa, eu passei por tudo isso mesmo, isso realmente aconteceu, isso é bem bacana. Minha trajetória começou, vou colocar 2009, que foi o ano que eu me formei no terceiro ano. Eu sou guarulhense, então me formei em Guarulhos mesmo, fiz o Colégio Guilherme de Almeida lá, que ele foi muito importante na minha trajetória. Eu confesso que o ponto de quando eu decidi fazer medicina, ele é muito incerto para mim, é uma coisa que eu sempre quis. E algumas coisas foram reforçando esse sentido, que eu digo sempre o sentido da minha vida, que é realmente aquilo que eu busquei para que desse sentido a algo que eu faria pro resto da minha vida, né? E algumas coisas foram reforçando, pessoas que eu encontrava, matérias que eu tinha no colégio, afinidades mesmo de estudo, de biologia, de sistema humano, né? No caso, na época a gente estudava assim esse capítulo. E até séries de TV, né? Que agora a gente até olha com uma certa inocência, né? Do tipo, como é que isso te orientou, te direcionou para a carreira de medicina? Mas foi basicamente isso mesmo, assim, eu olhava a carreira como algo não próximo, né? Algo distante, mas algo que eu queria fazer. Não conheço nenhum médico, não tenho nenhum médico na família, não conheço ninguém que é médico, né? Então foi muito difícil eu tentar entrar na carreira de médica, porque eu não sabia por onde eu começava, porque eu não sabia como faria, como alguém já tinha feito, eu não tinha essa referência. Então, por isso que eu sempre começo a minha história do ensino médio, porque foi um colégio que me deu muita força no sentido, vamos pro vestibular, é por aí que a gente vai. E aí eu fui, né? Eu era atleta, sempre fui atleta, e isso me deu uma perspectiva muito grande e uma persistência naquilo que eu queria fazer. Fui pro cursinho, não passei direto, e foram longos anos de cursinho. Eu fiz 6 anos de cursinho até conseguir passar aqui. E foi muito difícil pra mim ter passado por 6 anos de cursinho, né? Eu tinha certeza absoluta que eu queria medicina já tinha passado pelo terceiro, eu falei assim, é isso que eu quero, vamos em frente. E aí o cursinho foi passo a passo que eu tinha que dar, passinho curto, de nota a nota, que eu tive que aumentar até passar na FUVEST, que na época era FUVEST, né? O vestibular da Santa Casa. E aí passei, e nossa, foi uma emoção muito grande, foi um fardo, né, que a gente fala de ter tirado das minhas costas e falar assim, não, agora vamos aí, agora a gente tá mais perto do sonho, que é fazer medicina. E aí aquilo, né, a família toda, nossa, que emoção de ter conseguido esse feito que até então na minha família não existia. E a carreira médica, ela tem um estigma social muito positivo também, até exagerado na sociedade, tipo assim, nossa, é um médico. E aí eu acabei virando a médica, né, da família, assim, passei no vestibular, nem tinha começado ainda as aulas e eu virei a médica. E as pessoas até era curioso que as pessoas vinham perguntar coisas, mas eu tinha acabado de passar no vestibular, enfim, foi muito engraçado, foi uma realização pessoal muito grande na minha vida e muito emocionante, assim, e assustador. Acho que assustador foi a palavra que talvez definisse esse momento, do tipo, ok, agora eu estou virando médica. O que isso significa na sociedade brasileira como um todo? É muito forte isso, é uma responsabilidade muito grande com as pessoas. E é até emocionante falar, porque a gente tem um sentimento de querer ajudar o próximo, sabe? Eu acho que quem é médico e não tem esse sentimento tá indo pelo lado errado, totalmente errado. Então é o que eu queria ajudar, eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. E aí entrei na Santa Casa. Quando eu passei meu nomezinho lá, aprovada e tal, aquela choradeira geral.
E aí eu não conhecia o prédio Santa Casa. A gente conhece o nome Santa Casa pela história toda que ela tem, pela tradição incrível que ela tem na carreira, mas eu não conhecia o prédio. Aí eu falei assim, agora eu estou num lugar que eu nunca vi, eu não sei como é que é. E meu namorado, que agora é meu marido, falou assim, não, vamos lá conhecer. Isso era à noite, nunca vamos esquecer, era umas 8 da noite, assim, vamos lá. Eu, não, vamos lá, 8 da noite, não existe isso. Não, vamos lá. E a gente passou de carro aqui, aí passamos pelo prédio da faculdade, que fica na frente do complexo hospitalar, né? Tava fechado, obviamente. E aí eu falei assim, nossa, acho que eu vou estudar aqui. E aí a gente olhou exatamente esse movimento, pro outro lado da rua, e era um quarteirão inteiro de tijolinho, inteiro de um prédio de arquitetura incrível. E eu falei assim, não acredito que é aqui que eu vou ficar. E aí a gente entrou com o carro, demos uma volta por dentro, era noite, mas, poxa, um lugar incrível, maravilhoso, todo arborizado. Parecia que a gente tinha entrado num túnel do tempo, sabe? Eu falei assim, não acredito que eu vou estudar aqui. E aí ficou aquela choradeira aqui de novo, porque quando a gente faz tanto tempo de cursinho e de repente passa, a gente fala, meu Deus do céu, tá acontecendo, sabe? Vai começar mesmo. E aí a gente começou a dar uma olhada onde estava aberto, dar aquela espiadinha nas frestinhas, e eu falei assim, é aqui. No começo da faculdade, até com o estigma todo da faculdade de medicina, a gente fica morrendo de preocupação com trote, enfim. E eu já era velha, né, no sentido assim, já tinha feito 6 anos de cursinho. Então eu já tava, ai meu Deus, né, você começa a faculdade com um tempo mais avançado, eu não passei direto, puxa, tem ali uma faculdade quase no meio, né, eram 6 anos. E eu falei assim, não, calma, vamos que lutei tanto pra chegar até aqui, tô aqui, vamos em frente. Aí vim fazer a minha matrícula. Não sei se, obviamente já falaram isso aqui em outros vídeos, mas o calor dos alunos, o calor dos funcionários aqui é incrível. Assim, eu tava morrendo de medo, eu tava em pânico. E aí chega aqui e vem todos os alunos mais velhos, 6º ano, médicos formados, chefes de departamento falar com você. Olha, parabéns, seja bem-vindo, o que você precisar, a gente tá aqui. E eu acho que esse sentimento de acolhimento, eu não sei se já senti na minha vida, ou talvez senti em algum lugar, mas foi incrível. Nesse sentido de, não, beleza, eu acho que eu tenho apoio aqui, então vamos em frente, vamos seguir. E não importa se você quer ser da Atlética, se você quer ser do departamento científico, tem espaço para todo mundo aqui, tem espaço para todo mundo, e a gente transita em todos os espaços, que eu acho que isso é bacana também. Então não tem aquela de, é o grupinho da Atlética, se eu não quiser treinar, se eu quiser treinar, não existe isso aqui. Aqui a gente transita, a gente é aluno da Santa Casa. Então até os chefes, né, são alunos da Santa Casa, sempre foram, sempre vão ser. E esse é o sentimento coletivo que a gente tem aqui. Então foi bem bacana sentir isso, sentir assim, é isso que eu quero. Aí começaram as aulas, eu tinha passado, não na primeira lista, então as aulas já tinham acabado de começar, mas eu entrei, acho que era 2º dia de aula, mais ou menos, então já começa, né? Poxa, eu não conheço todo mundo, mas vamos em frente. Cheguei aqui, entrei na sala, era uma aula de psicologia, dentro da disciplina de psiquiatria que a gente tem no 1º ano. E eu falei assim, nossa, sabe, deu aquela sensação de relaxamento que até então não tinha me dado. Porque a gente fica eufórico, né? A gente vê o lugar, a gente vê as coisas, vê alunos, vê pessoas, vê chefes renomados que passam por aqui, que olham pra gente, que eu falei assim, puxa, de repente, quem não conhecia nenhum médico, de repente abre um mundo só de médico. E aí é super assustador, mas super gostoso também. É muita euforia mesmo que eu senti. E aí naquela hora eu sentei assim na cadeira, falei assim, é isso. É agora que começa uma nova etapa, assim. E aí foi muito bacana, e foi sendo assim nos primeiros anos. E aqui na Santa Casa a gente tem contato com o paciente desde sempre, né? Desde que a gente entra. Então, entrar em contato com o paciente pela primeira vez, de ele olhar pra você e falar assim, doutora? E aí você pensa assim, doutora? Como assim, doutora? O ano passado eu tava fazendo cursinho, tava desesperada pra entrar aqui e de repente me chamam de doutora? Como assim? E aí a gente explica, não, eu sou estudante de medicina e tal, posso conversar com o senhor? E aí eles sempre falam assim, não, pode sim, doutora, assim, como se nada mudasse, sabe? Então, a partir daquele momento, eu deixei de ser estudante de cursinho e passei a ser doutora, do nada.
E a responsabilidade é muito grande, muito gostosa, sabe? Então a gente conversar com outra pessoa totalmente diferente de você, né? Que mora num espaço geográfico diferente de você, que tem uma condição social diferente de você, que tem uma religião diferente da sua, que tem uma competência cultural tão diversa, que aí você se sente e fala assim, meu Deus, olha como o mundo é grande, como a gente estava tão fechado aquele tempo inteiro, e o quanto eu queria muito estar aqui. Então foi muito bacana, assim, essa sensação, e tem sido desde então, né? Acho que cada contato com o paciente tem um pouco dessa sensação, um pouco desse sentimento de puxa, você é diferente de mim, mas vamos ver o que a gente consegue resolver, vamos ver o que eu consigo te ajudar. E tem sido assim desde então, desde a faculdade, assim, desde o primeiro ano. Outro momento marcante em questão de eu como aluna mesmo, assim, assistindo aula, eu tava numa aula, acho que não lembro se era primeiro ou segundo ano, acredito que seja segundo ano. Estava numa aula de fisiologia. E era uma aula de ciclo circadiano, uma aula corriqueira que a gente tem na faculdade, nada de prática, que a gente fica geralmente mais eufórico, mas era uma aula, normal, né? Vou falar normal, mas uma aula teórica. E aí eu sentada assim, e era a professora Márcia Bel. E ela falava, e eu olhava assim, anotando assim. Geralmente a gente tá desesperado pra tentar pegar tudo certinho, pra não deixar passar nenhuma vírgula. E aí ela começou a explicar, mudou o slide do ciclo circadiano, e aí eu parei assim, eu comecei a chorar, no meio da aula. E aí eu tava, não na primeira fileira, mas um pouquinho na frente, assim, e aí eu segurando, eu falei assim, para, calma, você tá na aula, tá tudo bem e tal. Aí deu intervalo, ela veio falar comigo o que aconteceu e tal, eu falei assim, olha, eu lutei muito pra estar aqui, sabe? E ter a oportunidade de estar assistindo essa aula agora, pra mim, é impensável. Então eu, calma, respira, e assistindo, no dia que eu tô aqui assim, não, vamos prestar atenção, vamos lá, vamos focar, porque tem matéria aí envolvida. Mas foi muito, muito emocionante, foi muito marcante na minha vida aquela aula, por ser incrível, só por isso, por ser aquilo que eu queria na minha vida e eu tá no caminho certo, sabe? Foi muito legal essa aula. E aí, desde então, desde sempre, né? Desde sempre na faculdade, a gente vai tendo essa sensação de que, não, é isso que eu quero. Não, é essa carreira que eu quero. E aí, passou o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, que aí já eram doenças mesmo que a gente estudava, né? A gente deixou de estudar a normalidade do funcionamento do corpo humano, começou a estudar doença. E aí eu ficava, tá, agora acho que já tá na hora de escolher a especialidade. E agora? Se tudo que passava eu gostava, se tudo era muito legal, se eu gostava de fazer procedimentos, se eu gostava de assistir aula, se eu gostava de biofísica, tudo era muito legal. Claro que tinha coisas muito, muito difíceis que eu falava assim, nossa, acho que daqui pra frente eu não vou conseguir. Mas era tudo muito empolgante. E aí eu falei assim, não dá pra escolher. Não vai dar? É isso, já era. Vou querer fazer tudo, ou então vou ficar perdida, aí começa assim, vou ficar mais 6 anos pra decidir o que eu quero, e até eu conseguir o ápice da minha carreira, né? Não sei se existe isso, mas assim, até eu conseguir a minha estabilização de carreira vai demorar muito, né? Já perdi 6 anos de cursinho, puxa, já era. E aí eu, não, calma, terceiro ano ainda, vamos pensar, ainda vai acontecer muitas coisas na faculdade. Beleza. E aí veio um negócio chamado pandemia de Covid-19. E aí eu falei assim, já era, né? Porque agora que eu ia querer entrar em contato com o hospital, de querer procurar para conversar com os chefes, que aqui, o que eu acho incrível, só um parênteses, de você conseguir chegar no seu professor, no chefe do departamento e falar assim, chefe, como é que funciona aqui? Como é que é a carreira a partir daqui? O que a gente estuda? O que a gente vai? E a gente tem total liberdade de fazer isso. E eu tinha me programado, eu como certinha que sou, eu tinha me programado para fazer isso no quarto ano, porque eu pensei assim, primeiro e segundo ano eu tenho matéria, então eu vou ficar focada ali nos estudos, tanto que até quase treinava pouco, assim, na faculdade não curti tanto essa parte de atlética, de centro acadêmico, enfim. E eu tava lá, não, preciso estudar isso, porque já perdi tempo no cursinho, então vamos lá, tem que ser certinho, preciso saber tudo da aula. Então eu tava muito focada e tinha me planejado para fazer isso no quarto ano. Então, iniciação científica, de procurar, de estagiar, de seguir os chefes, e aí de repente veio uma pandemia, eu falei assim, pronto, agora já era a minha carreira, né? Tudo que eu tinha planejado devia ter feito isso antes, e aí agora tem uma pandemia para me atrapalhar.
E aí foi um desafio extra, né? De a gente em casa estudando, de ver menos pacientes, né? De a gente não conseguir ter esse contato tanto que isso. De falar assim, não, então vamos lá, vamos focar aqui. E aí a gente focava tudo, fazia tudo certinho, tentava fazer tudo no rodapé do rodapé do rodapé. E óbvio que não dá certo assim, né? A gente precisa ter um jogo de cintura ali para trabalhar com essa situação. Deu tudo certo, 5º ano, internato. E aí a pandemia não estava nada controlada, mas a gente vacinado, com algumas certezas, né? Em relação aos casos de Covid, a gente já com um pouco de mais segurança, viemos para o hospital. Então eu tava na minha cabeça, né? Eu tava na faculdade no 3º e aí eu pulei pro internato, né? Porque o resto foi AD, mas vamos seguir. E aí o internato, meu primeiro estágio foi na UBS, que foi atenção básica. E aí o professor falava assim, os chefes, agora você atende na sala, faz o seu atendimento, vem discutir a conduta com a gente e volta para dar a conduta pro paciente, prescrição, enfim. E aí eu falei assim, não, mas eu vou atender sozinha? Ninguém vai estar comigo? E aí eu, gente, como assim? Se eu já era doutora no 1º ano, agora então que o paciente me vê e só me vê, já era, né? Não vou dar conta. E aí aquela ansiedade e tal, eu atendi. E aí foi uma delícia, né? A gente atende, claro que sempre com medo, eu sou muito medrosa nesse sentido de a conduta tá certa, chefe, tá tudo certo. Mas a gente sabia que tem os bastidores ali, que dão sempre esse apoio pra gente, e aí eu fui. Então, esses atendimentos foram incríveis, e aí eu falei assim, ótimo, atenção básica que eu quero, trabalhar no posto de saúde, na UBS. E aí a gente passou, e aí fomos pra infectologia, e infectologia, falei assim, ótimo, eu quero infectologia. E aí a cada estágio que eu fazia era a coisa que eu queria, eu falei assim, não, gente, assim não vai dar, temos um novo problema. Até que eu comecei o estágio de emergências em clínica médica, que eu entrei no pronto-socorro da Santa Casa. E entrar no pronto-socorro da Santa Casa, lembra que a gente já teve experiência, já estava tendo experiência com os pacientes de modo geral. Mas o pronto-socorro da Santa Casa é um universo à parte realmente, né? Aparece de tudo. Aparece doenças graves, doenças raras, aparecem coisas um pouco mais leves, claro. Mas ali tem de tudo, todos os tipos de paciente. Gente com convênio que veio encaminhado do SAMU, gente sem convênio nenhum, que nunca tinha ido no médico na vida, que aparece lá. E aí eu falei assim, e aí é aquele caos, né? As pessoas costumam falar, né, que é um caos. E aí eu olhei aquilo e falei assim, achei. É aqui que eu vou, é aqui que eu quero. E é engraçado que todo mundo falava assim, poxa, você parece tão calma. E aí você se sentiu tão confortável, né, naquele ambiente de correria, né, que eles falam. E aí eu sempre respondo, eu falo assim, puxa, eu acho que a emergência, que é a especialidade que eu resolvi seguir, né, medicina de emergência, ela tem uma frase muito legal que fala que é os 15 minutos mais legais de toda a especialidade. E foi exatamente isso, então eu gostava de tudo justamente por causa disso, porque os 15 minutos mais legais, que eram as emergências, é aquilo que eu quero fazer, sabe? Quando o paciente já está estabilizado, ele já precisa de um investimento do médico ali um pouco mais fino, digamos assim, já era uma coisa que eu ficava assim, tá legal, mas não era o que eu ficava, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Então, quando eu entrei quando eu passei por esse rodízio de emergências clínicas, os chefes incríveis, eu falei assim, é isso que eu quero fazer. E aí o ambiente caótico, né, que não é caótico que a gente fala, mas é porque é muita demanda quase que simultânea. E aí tinha alguém que olhava para aquilo e falava, não, a gente atende isso primeiro, a gente faz isso primeiro, a gente faz isso depois. E de priorização de atendimento, de colocar ordem naquilo que parecia inordenável, eu falei assim, é isso que eu vou fazer. É por isso que eu quero, é isso que eu vou seguir. Então foi muito incrível eu ter decidido isso. Decidi no 5º ano, falei assim, bom, como eu tô no 5º ano ainda falta coisa pra ver, vamos manter o leque aberto assim, vamos verificar algumas outras especialidades, às vezes tem alguma coisa que eu amo, às vezes as especialidades cirúrgicas eu ainda não tive, porque isso foi no primeiro semestre do 5º ano. Assim, bom, vamos manter as opções abertas. E aí continuou acontecendo a mesma coisa, eu entrava na cirurgia, as cirurgias de urgência era as que eu mais gostava.
Aí eu, bom, então tudo bem, estamos no caminho certo. E aí também dá aquele relaxamento, né? Do tipo assim, ok, entrei na faculdade que eu queria, entrei no lugar que eu queria entrar, que é a Santa Casa, de um nome absurdo que eu queria fazer. Escolhi a especialidade que eu quero e agora vamos só reafirmar, vamos ver se é isso mesmo. E aí entrei no 6º ano e aí começa, 6º ano. É isso, passaram 6 anos já de tudo isso que a gente já viveu, de tudo isso que já aconteceu na vida, de mudança. E aí no meio desse caminho ainda casei na faculdade, então veio mudança mesmo. Mas aí o 6º ano eu falei assim, é isso, é a minha última oportunidade de aproveitar isso aqui. Minha última oportunidade de pegar tudo dos professores e vamos lá. Então era um 6º ano que eu tava aflita pela prova no final do ano, mas ao mesmo tempo querendo aproveitar cada detalhezinho, cada centímetrozinho da Santa Casa. E aí abriu uma oportunidade dos eletivos no 2º semestre, que foi o Projeto Abaré. Era um projeto da faculdade novo, até esse que eu participei foi a segunda edição do projeto, que os estudantes da faculdade da Santa Casa de Medicina, 10 estudantes eram escolhidos, a gente fazia processo seletivo, enfim, eram escolhidos para ficar embarcados num navio escola no rio Tapajós, no meio do Pará. E aí eu olhei para aquilo, quando eu descobri que aquilo existia, né, eu falei assim, nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso estar ali. E aí eu já comecei, não, quem é que foi? Me conta como é que foi, com quem que eu falo para participar disso. E aí abriu o processo seletivo. E aí a gente precisava fazer uma entrevista, né, com o chefe que ia, com o responsável. Precisava fazer uma carta de intenção, né, por que você queria estar naquele projeto. E aí tinha uma dinâmica de grupo, eram 3 fases dessa entrevista. E eu assim, eu preciso passar nisso. E aí a primeira etapa que eu concluí foi a etapa da entrevista, né. Aí fiz com a doutora Rosane e fiz com a doutora Maria José, elas que eram responsáveis, grandes encabeçadoras desse projeto. E aí a Rosane ela falava assim, a gente tinha uma situação, problema, tudo. E aí para resolver você precisava mais ou menos de trabalho em grupo ali, né? A conduta médica não era pouco importante, mas era secundária naquele cenário. Então você precisava saber lidar, na verdade, com a diversidade, né? Que é mais a diversidade do que você estar num barco no meio da floresta amazônica, sem uma estrutura que a gente é acostumado aqui na Santa Casa e sem sinal de celular, né? Tem essa também. A gente tinha, no cenário ali, a gente tinha um aparelho por satélite e a gente precisava se virar ali. E aí eu comecei a perceber que, puxa, a faculdade de medicina, claro, né? Não tem nem o que falar aqui pra vocês, mas a faculdade de medicina, ela ensina muita coisa, mas a nossa bagagem também é importante no processo, sabe? E foi a partir desse momento que aqueles meus 6 anos de cursinho lá atrás começaram a fazer sentido. Tipo assim, eu tive contato com várias pessoas ao longo dessa minha trajetória para chegar na faculdade e além. E aquilo começou a fazer sentido, porque para você lidar com algumas situações, você precisava de uma bagagem pessoal muito grande. De uma bagagem de coisas que você já tinha visto, de coisas que você já tinha aprendido, já tinha entrado em contato com pessoas parecidas. E aí foi curioso, né, essa entrevista. E assim, eu quero fazer medicina de emergência, então a gente gosta de pressão, sabe? Não é que a gente gosta de pressão, a gente consegue lidar muito bem com ela. E aí a doutora Rosane virava assim, não, mas e se esse paciente assim, acontecer isso no meio da floresta amazônica? Eu, não, vamos tentar fazer isso. E foi uma entrevista que eu amei. Eu amei participar por aquela entrevista. Eu acho que o feedback foi bem bacana também. E eu falei assim, bom, ótimo, tô com um pezinho mais perto do barco, né? E do Abaré. E aí a segunda fase foi uma carta, que o difícil mesmo foi reduzir tudo aquilo, porque eu queria fazer aquilo em uma página, que a gente precisava reduzir. Entreguei a página. E aí a terceira fase do projeto foi uma dinâmica de grupo. E aí todo mundo que queria tava ali. E a gente também tinha uma situação, problema, mas aí era para resolver em grupo. E era uma situação, na época o monkeypox tinha acabado de surgir, estava aí nas mídias mais recorrentes, né? E aí era uma situação de monkeypox e a gente precisava resolver um isolamento do paciente dentro do navio, né? Do Abaré ali.
E aí, de novo, eu me senti super confortável com a situação. E aí a gente foi problematizando, foi tentando resolver aqueles instrumentos que a gente tinha, né, que a gente aprendeu na faculdade. E aí foi muito bacana, porque os 10 escolhidos para ir nesse projeto se identificaram muito naquela dinâmica, né, a maioria deles pelo menos. E aí a gente tava mesmo na mesma toada, assim. E aí saiu a lista de classificação, tava lá, fui escolhida. E nossa, imagina, a gente fazer um eletivo pela faculdade, pago pela faculdade, proporcionado por isso, com professores lá. Então a gente foi em 10 alunos e 5 professores da faculdade, da Santa Casa. Eles estavam lá com a gente, dando todo o apoio. E a gente no meio da floresta, no meio da floresta amazônica, no meio do rio Tapajós, fazendo entendimento de comunidade, de ribeirinha indígena. Foi, nossa, inacreditável, assim. O mesmo sentimento que eu tive naquela primeira aula, eu tive lá. De você olhar pra cima, você dormir no barco, a gente ficou literalmente embarcado, então a gente dormia lá, a gente atendia lá, a gente comia lá, e dificilmente a gente saía pra terra, só se fosse uma visita domiciliar, alguma coisa mais importante assim, mas a gente ficava no navio. E aí a gente encontrou, dentro dessas 10 pessoas que foram juntos, pessoas com afinidades parecidas, com pensamentos parecidos. Claro, ideias um pouco diversas ali, mas assim, a diversidade era muito restrita, digamos assim, sabe? A gente estava no mesmo objetivo ali de atender pacientes, de atender comunidade indígena, de ribeirinha, que até então eu não tive essa oportunidade na Santa Casa. E aí foi muito legal, assim, muito incrível. E aí eu volto a falar de competência cultural, porque aí agora a gente estava no meio de uma tribo, por exemplo, no meio de uma comunidade ribeirinha de 300 pessoas, que essas pessoas estão basicamente isoladas, né? Do Brasil, alheias ao que está acontecendo aqui nos grandes centros. E aí você ir lá atender essa pessoa e tentar entender o que está acontecendo com ela, tentar ajudar. Foi um exercício de humanidade, assim, de medicina difícil e muito gostoso. E aí no final do dia a gente sempre fazia as reuniões de debriefing pra gente conseguir lidar com aquilo, né? Porque eram demandas diferentes, a gente estava imerso literalmente ali. Então era 100% medicina o nosso tempo. E a gente fazia essas reuniões e foi muito incrível o quanto a gente se via médico, quanto a gente se via humano, quanto a gente se via tão próximo daquelas pessoas e tão distante ao mesmo tempo. Do tipo, como essa pessoa não tem acesso a isso? Como falta isso? Como é uma coisa tão básica, sabe? Como é que falta flúor na água dessas crianças? Como é que essas crianças de 3 anos estão com os dentes todos cariados? Não tem flúor? Não tem. Eles são no meio da floresta, não tem água tratada, não tem esgoto tratado. E a gente entrou numa área endêmica de malária ainda, que a gente estuda é uma coisa, nossa, tem áreas endêmicas de malária no Brasil, ok. E aí a gente tá lá, na área endêmica de malária, atendendo a população carente. Aí é diferente, sabe? Aí eu falei assim, é isso. É mais isso ainda que eu quero fazer. Tô certo, tá tudo bem. Aí a gente voltou, né, dessa experiência incrível, e aí foi o finalzinho do 6º ano. E aí eu falei assim, bom, então vamos lá, vamos na emergência, vamos aí. E aí escolhi um novo eletivo dentro da emergência e voltei um pouquinho pro pronto-socorro. E aí eu falei assim, é isso aí, começou tudo a fazer sentido. Cada momento, cada choro que a gente tem, cada oportunidade que a gente pegou, começou a fazer sentido. E eu falei assim, ok, agora é esperar a formatura. E uma coisa, falando de pronto-socorro agora, até voltando um pouco na cronologia, eu falei, a gente sempre fala que perdeu 6 anos de cursinho, né? Que perdeu tempo, que entrou na faculdade tarde. Mas algumas coisas, elas vão acontecendo do jeito que elas têm que acontecer. E eu sempre estudei muito pra fazer qualquer coisa que eu fosse fazer. Mas eu sempre pensava assim, poxa, eu vou atender pessoas que não falam português necessariamente, que eu já vou atender no centro de São Paulo. Eu nunca quis sair do centro de São Paulo, então eu sempre sabia que eu ia ficar por aqui. Então eu vou atender imigrante, poxa, eu vou atender pessoas que não falam português. E aí surgiu não é um hobby, mas uma outra
uma outra coisa que eu gostava muito de fazer, uma outra paixão minha, que era estudar línguas. Então, eu falava inglês, né, porque a gente costuma falar pelos colégios e tudo. Então, eu já falava um pouco de inglês, eu falei assim, não, preciso estudar um pouco de espanhol para eu começar a atender essa população ali. Aí, comecei a fazer um pouquinho de aula de espanhol para atender esse tipo de população. Aí, eu entrei na faculdade, estava no 2º ano, uma aula de propedêutica também, super novinha, assim. E aí, era um paciente haitiano e ele não falava português. E aí, eu lembro que o professor era uma aula de propedêutica, então os alunos eram reduzidos, né? Eram 5 alunos por turma. E aí, o professor virou assim pra gente, alguém fala francês? E aí, não, ninguém falava na hora, mas a gente atendeu lá com o Google Tradutor, né? Deu um jeito, atendemos, conseguimos atender esse paciente. E aí, eu fui pra casa inquieta, do tipo, puxa vida, eu podia falar francês, tem muito haitiano. E aí eu começava a estudar francês. Eu falei assim, não, preciso atender essas pessoas. Então eu sempre procurava algo extra para melhorar o meu atendimento médico. E aí, no 6º ano, quando eu tava no pronto-socorro, imagina, no ginecologia e obstetrícia, tava nesse estágio, teve um dia que eu não fiz nenhum atendimento em português. Fiz atendimento de uma moça que tava em trabalho de parto, que ela era nigeriana, ela só falava inglês. Fiz atendimento de uma moça que sofreu um acidente, que ela era boliviana, atendi em espanhol. Fiz o atendimento depois que eu atendi em francês, claro que não é, né, fluente, né, como se deveria ser. Mas é engraçado o quanto a nossa bagagem cultural, ela ajuda no nosso atendimento e na nossa humanidade, né. Então eu sempre procurei isso e eu tô seguindo nessa toada para ver o que vai dar, o que vai ser daqui pra frente. E a gente formada, festa, aí a gente vai no CRM e aí já começa, né? Como assim? No CRM agora? No CRM? Aí você recebe o número e faz um carimbo. E aí eu lembro eu em casa, sentada assim na cadeira, olhando o carimbo e falava assim, meu Deus, e agora? Porque uma coisa é você atender com respaldo, outra coisa é você atender sem ninguém. E aí a gente começa a se imaginar que a gente nunca tá sem respaldo na Santa Casa, sabe? E aí eu mandava uma mensagem, olha, eu vou pegar um plantão assim, assado. Não, ó, faz isso assim, qualquer coisa me liga. Então a gente sempre tem aquele apoio que a gente conseguiu na faculdade, tanto de alunos quanto de professores. E aí eu falei assim, não, vamos aí. Tô confiante, acho que a gente nunca tá, né? Mas acho que eu consigo lidar com isso, então vamos aos poucos, vamos começar. E aí a carreira médica está sendo assim, né? Pega um plantãozinho aqui, com medo, mas vamos lá, acho que eu consigo manejar. E ganhando experiência sempre, né? Que eu acho que a medicina, o médico, ele sempre está em formação. Falo que ele sempre é aluno da Santa Casa e ele sempre está em formação. Então, cada paciente a gente aprende um pouquinho mais, a gente fica um pouco mais seguro, um pouco menos inseguro, talvez. E a gente vai seguindo. Então, esse ano eu tô trabalhando na área, me preparando para a prova de residência no final do ano para começar a medicina de emergência mesmo. Tá decidido, tá tudo certo. Para eu começar aí uma nova etapa na carreira de especialista. Basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Agora, o futuro não é incerto, né? Porque depois de ter feito Santa Casa, depois de ter escolhido fazer medicina de emergência, acho que as coisas já estão um pouco mais direcionadas. O medo já está um pouco mais controlado, né? Daquele medo de quem, puxa, eu não conheço nenhum médico. Vou entrar nessa área agora. E é tudo muito desconhecido, ele não existe mais, sabe? Agora eu tenho amigos médicos, eu tenho professores que eu entro em contato até agora, que eu sempre vou perguntando, nossa, mas e se acontecer isso, o que eu faço? Como é que funciona? Eu fiz um atendimento assim, o que você acha que eu poderia ter mudado? E então a gente está mais respaldada como nunca para seguir aí nessa carreira que eu acho ainda tão bonita e que tem muitos avanços ainda, não só tecnológicos, mas muitos avanços aí pela frente. E estou muito empolgada de ter concluído um curso depois de tudo que de todos os empecilhos que a gente tem até na faculdade, pré-faculdade, durante, alguns problemas pessoais que a gente passa também, né? Porque tem uma frase, todo mundo fala que medicina é sacerdócio, né?
que a gente nasceu para ser médico. E eu discordo um pouco disso. Eu acho que a gente também vive, sabe? A gente também precisa do nosso bem-estar para estar inteiro pro próximo. Porque senão a gente se desgasta muito, a gente perde saúde mental, a gente começa com burnout e isso não é legal. Então a gente tem nossos assuntos paralelos aí da medicina, mas acho que todos eles contribuem para a gente formar nossa personalidade, nossa humanidade para poder atender melhor o próximo. Então, para quem está vendo esse vídeo, não que a minha história seja inspiradora, mas para que a gente entenda que as coisas acontecem passo a passo, a gente não pula etapas, a gente vai galgando coisas lentamente até conseguir aquilo que você almeja, assim. E quando você se olha, para pensar e percebe que tudo aquilo fez sentido, você fala assim, tô no caminho certo e vou seguir. Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado aí esse desabafo até, né? Não é só uma entrevista. E até desculpa pela emoção, mas às vezes a gente não consegue segurar. Até agora, quando a gente olha pra trás, eu falo, puxa, sou médica. Pela Santa Casa. Então, é incrível isso. Muito obrigada, gente.